como eu já disse, é uma palavra que particularmente eu ministraria ela todos os dias. Primeiro porque fala de uma mudança de paradigma. Primeiro porque fala de uma mudança de mente. Primeiro porque fala de uma forma que você vai deixar de pensar e olhar a vida a partir das suas carências. Porque infelizmente, igreja, infelizmente, a maioria de nós, infelizmente, a maioria de nós nos relacionamos com a vida não a partir da consciência que eu tenho do que Deus me deu, já antecipadamente me deu. Então, a maioria dos crentes, eles vão a Deus não pela consciência do que já receberam de Deus e agora querem discernir em Deus como Ele vai viabilizar às pessoas aquilo que Deus já deu para ele. E eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. O que eu vou falar hoje é uma ministração que nós temos chamado aí de lidando com as carências. Lidando com as carências. Eu quero que os irmãos entendam nessa noite princípios que vão te ajudar a se relacionar com as pessoas não a partir das suas carências, mas a partir daquilo que Deus fez na sua vida. Porque se existe um poder nessa terra, queridos, existem muitos poderes nesse mundo. O dinheiro, a política, a religião, né? A mídia. Agora tem um poder que todos os outros poderes do mundo usam esse poder para conseguir o que quer. A mídia só consegue, e eu sou da comunicação, a mídia consegue o poder e consegue cativar as pessoas por meio das suas carências. O dinheiro só consegue iludir as pessoas por conta das suas carências. A política só consegue prevalecer numa sociedade quando encontra uma sociedade carente. A perversão sexual, a imoralidade, o adultério, só faz o que faz por conta do quê? Das carências das pessoas. E é sobre carência que eu quero falar com você. E não só eu quero falar sobre carência, mas eu quero dizer o quanto a carência tem um poder terrível de determinar as piores escolhas da nossa vida. As piores escolhas que você fez na vida, você fez não pela consciência do que Deus falou com você, mas pela carência de querer provar alguma coisa ou querer ganhar alguma coisa para suprir as suas carências. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, trabalham nas igrejas, não pela consciência do que receberam de Deus, mas pela carência de querer conseguir das pessoas alguma coisa. Eu vou explicar isso melhor. Vamos levar para o discipulado. Você sabia que muitas pessoas gostam de discipular, não pelo fato, gostam de discipular, gostam de aconselhar, não pela consciência do que Deus colocou na vida dela, mas pela carência que eles têm de saber que alguém depende dela. Então tem uma pessoa fraca, doente, sem direção na vida, e está lá o cara inseguro que precisa de um doente mais do que ele para ele se sentir útil na vida. É aquele cara que surta quando ninguém obedece ele. É aquela mulher que surta quando ninguém consegue reconhecer. E quando a gente olha na Bíblia, Jesus não veio ao mundo para que as pessoas reconheçam Deus na vida dele. Jesus não veio ao mundo para que as pessoas reconheçam que Ele é o Filho de Deus. Jesus não veio ao mundo para ser reconhecido pela humanidade que Ele é o Filho de Deus. Jesus não veio ao mundo para provar que Ele é um Filho de Deus. Jesus não veio ao mundo para provar que Deus existe.
Jesus não veio ao mundo para que as pessoas reconheçam que o Pai dele existe. Jesus veio ao mundo para que as pessoas conheçam que Deus existe e não reconheçam. O que eu tenho ouvido na sociedade, percebido nas igrejas, e eu também já lidei muito com isso, que nós passamos mais tempo exigindo que as pessoas nos reconheçam do que as pessoas conheçam o que Deus colocou na minha vida. Muitas das vezes nós ficamos muito mais querendo provar para as pessoas que nós somos alguém na vida do que revelar para as pessoas o que Deus colocou na nossa vida. Então, vida cristã, querido, uma pessoa saudável como líder, como pastor, como crente, não é aquela pessoa que fica o tempo todo querendo provar para as pessoas que é alguém, mas é aquela pessoa que, tendo recebido de Deus alguma coisa, revelam naturalmente o que Deus colocou na vida delas. Então diga comigo, uma pessoa curada é uma pessoa que revela o que Deus colocou na vida dela, e não alguém que quer provar para todo mundo que Deus colocou alguma coisa na vida dela. Então minha pergunta é, o que você faz hoje é para provar o que Deus colocou na sua vida? Você fica o tempo todo provando, querendo provar, ou para revelar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou ele para revelar que ele é o Filho de Deus. O diabo sentou numa cadeira e falou assim: eu me rendo. Revela-te a mim, ó Filho de Deus. Filho de Deus, eu reconheço que você é o Filho de Deus, então se revela a mim. Ou o diabo chegou para ele assim: prova que você é Filho de Deus. Não foi assim? Pois é isso que o diabo faz o tempo todo com a gente. Prova que você é macho. Prova que você é mulher. Prova que esse corpo seu, que você é. Mostra com esse corpo seu que você tem. Aí você coloca a palavra na frente. Briga com esse povo aqui para mostrar que você é macho. Enquanto a gente ficar querendo provar para as pessoas que a gente é alguém, é porque a gente não é. O que é o machismo? É a tentativa de um homem provar que ele é homem. O que é o feminismo? É uma tentativa da mulher provar que ela é mulher. O que é um filho de Deus? É a convicção que alguém quer revelar o Deus que conhece. Então, vida cristã, amado, você precisa discernir essas palavras. Vida cristã não é ser reconhecido. Vida cristã é as pessoas conhecer Deus na sua vida. Vida cristã não é a tentativa de ficar provando para as pessoas que você é alguém. Vida cristã é deixar que as pessoas percebam e você revele o quanto Deus fez na sua vida. Agora, por que a gente não consegue viver uma vida de conhecimento? Esse é o segredo. Amado, Deus não está para ser reconhecido. Deus está para ser conhecido. Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus escolheu provar para a humanidade que Ele é Deus? Não, Deus escolheu revelar-se para a humanidade. Deus escolheu. Deus precisava se revelar para a humanidade? Se Deus decidisse não se revelar para a humanidade, falar, tá bom, vocês pecaram, vocês estão se entregando ao pecado, eu vou decidir ficar no meu céu, no meu mundo, e vocês que se explodam. Deus estaria pecando fazendo isso? Jamais, meu irmão, porque Deus pode muito bem não querer se revelar ao homem, e no entanto isso não muda, e isso nunca seria uma atitude de pecado. Deus, na sua liberdade, decidiu se revelar ao homem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de carência, nós estamos falando exatamente o fato de que as pessoas
são motivadas por questões de traumas, abandonos, decepções com figuras de autoridade, frustrações, e por conta das carências. As pessoas estão a cada dia tomando decisões erradas, abandonando esposa, abandonando filho, igreja, ministério, e até mesmo destrói as suas vidas por conta de uma carência terrível dentro delas. A carência tem o poder de controlar e escravizar a vida das pessoas. E, infelizmente, isso não é diferente no meio da igreja. Porque o que acontece no mundo? A carência do mundo é escancarada, meu irmão. Sim ou não? O problema é que a nossa carência é disfarçada de outras coisas. Então, enquanto lá no mundo as carências são claras, a nossa carência é maquiada, travestida. Até porque o primeiro travesti da Bíblia, sabe quem foi, né? Não. Primeiro travesti foi de Satanás mesmo, verdade. Você foi mais além do que eu, é verdade. Por que Satanás foi o primeiro travesti da Bíblia? Agora te peguei. Por que Satanás foi o primeiro travesti da Bíblia? O que é um travesti, mano? Querer ser o que não é. Então, qual foi o primeiro? O que Satanás quis se travestir? De Deus. Então, o primeiro travesti na Bíblia foi o diabo. O segundo travesti, porque agora você me fez o meu primeiro virar o segundo. Qual foi o segundo travesti da Bíblia? Adão. Quando Adão pecou, ele quis se travestir de quê? De árvore. Ele foi lá e vestiu de árvore. Se escondeu atrás de uma árvore. Se travestiu. Deus, eu não quero te encarar, então eu vou vestir de uma roupa que o senhor não me conhecer. É isso que a gente faz com Deus. A gente sempre quer se revestir de uma coisa, achando que Deus não vai nos achar. Pode uma coisa dessa? Porque a primeira coisa que o pecado faz na sua vida é te deixar burro. Burro. Porque pecado é burrice, meu irmão. Como é que eu pude fazer tamanha burrice? Pecado, meu irmão. Pode alguém se esconder de Deus? Pois é, o Adão achou que podia se esconder de Deus. Então ele se travestiu de árvore. Né? Tanto é que a primeira coisa que ele fez foi fazer para quê? O que ele fez para ele? Roupas de quê? Folhas de quê? Qual árvore que era? Figo. Quem já viu um pé de figo aqui, levante a mão. Amado, como é que é a folha de um figo? Áspera e cheia de quê no meio? Espinho. Está vendo como é que o cara é burro? Como é que alguém vai pegar uma folha de figo e colocar naquele lugar para tampar? Tem lógico, meu irmão. Imagina a situação. Eu vou te explicar por quê. O figo. Lembra quando Jesus foi ao figo? O que Jesus foi à figueira? Pegar o quê? Folha? Fruto. Ele foi pegar o quê? Fruto. Então, na Bíblia nós temos 3 árvores. Nós temos a figueira, nós temos a oliveira e nós temos a videira. A videira fala do quê? Do vinho, que alegra o coração, segundo as Escrituras. A oliveira produz o quê? O óleo que unge. E a figueira na Bíblia sempre é o alimento. Eu imagino que o Adão, quando olhava para a figueira e via que a figueira produzia alimento para ele, no exato momento em que ele pecou, ele achou que aquilo que alimentava ele poderia o quê? Encobrir o seu pecado. É isso que acontece na nossa vida. A gente é tão desprovido da revelação de Deus, que a gente acha que porque alguma coisa na vida te sustenta, o seu trabalho, as suas amizades, a sua família e um monte de coisa na sua vida. E quando você está diante de Deus e precisa encarar Deus
por conta do seu pecado, a primeira coisa que você faz é pegar aquilo que você acha que porque te alimenta, você pode se esconder atrás daquilo. Então tem muita gente que para não encarar Deus está escondendo atrás das suas carências. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que porque não querem encarar Deus de fato, se escondem atrás das suas carências, achando que as suas carências de... O que é carência, amado? Fome. Carência é fome. Fome de alguma coisa. Então a pessoa acha, como Adão, que porque aquilo matou a fome dela, ela vai o quê? Se esconder atrás das suas carências. E o que é carência, amado? Carência na vida da pessoa é um vazio que ficou no coração dela e ela precisa desesperadamente encontrar alguém ou alguma coisa para preencher o seu vazio. Então eu queria a primeira coisa que você entendesse: carência não se supre, carência se cura. Carência não é um sentimento a ser suprido. Carência, amado, não é algo que está dentro de mim e que eu preciso achar uma amizade, eu preciso achar uma esposa, eu preciso achar um emprego, eu preciso achar uma igreja, eu preciso achar Deus, eu preciso achar alguém para preencher a carência que há dentro de mim. Então eu acho que carência é um sentimento a ser suprido, e não é um sentimento. Carência é uma doença que precisa ser curada. Seria a mesma coisa que você chegasse para alguém, você sentisse alguma dor, alguma coisa que está te incomodando e você procurasse um médico. Aí o médico chegasse à constatação e examinou, provou, está tudo claro, que você tem um câncer do tamanho de uma laranja dentro do seu pulmão. Um câncer maligno, dentro do seu pulmão do tamanho de uma laranja. Aí você olha para o médico e fala assim, não, peraí, não. O médico falou o quê? Você tem que parar tudo. Você tem que parar tudo e começar a fazer agora os tratamentos. Você tem que fazer químio, você tem que fazer radiologia, não sei qual tratamento que for. Aí você fala, não, peraí, eu estou no primeiro ano de faculdade. Meu sonho era fazer uma faculdade, doutor. E agora que eu passei no vestibular, já estou no primeiro ano de faculdade, eu vou ter que parar tudo para fazer faculdade. Não, peraí. Eu tenho mais 4 anos de faculdade e eu sempre sonhei, depois da minha faculdade, fazer uma viagem de 1 mês. Então eu só posso fazer esse tratamento do meu câncer daqui a 4 anos e 1 mês. Doutor, daqui a 4 anos e 1 mês eu vou tratar esse câncer maligno. Amado, é assim que a gente faz? Ou tudo perde o sentido quando a gente descobre que a gente tem um câncer comendo a gente por dentro? Uma pessoa que tem uma mega empresa, uma pessoa que tem um monte de planejamento, um monte de coisa que ele está fazendo, isso perde o sentido quando ele tem que tratar o câncer dele? Pois é, as pessoas não sabem que elas têm uma coisa chamada carência dentro delas, que é um câncer que está comendo a vida dela. E ela sempre fica deixando para depois, achando que ela precisa ser suprida. E ela não precisa ser suprida, ela precisa ser curada. E eu vou mostrar para você o que a carência tem o poder de fazer sobre as pessoas. Um tempo atrás, uma pessoa nos procurou. Procurei eu e minha esposa, e ela começou a contar a tragédia que estava a vida dela, e o quanto o marido dela estava. Ela falou assim, eu não aguento mais ficar olhando pela janela, pela porta do banheiro, e vendo meu marido se masturbando. E eu estou desesperado, ela chorando, que o casamento dela, os filhos dela confusos. Eu falei o seguinte, minha irmã, presta atenção. Seu marido, você e seu marido são 2 doentes. Nem que vocês quisessem, vocês iriam agir diferente diante dos problemas. Porque o carente, ele se engana, ele fala assim, sabe o que eu preciso? Eu estou aqui na imoralidade, eu estou na fornicação, eu estou na prostituição, eu estou com a vida tudo errada. E eu sei que é pecado, mas se eu falar uma coisa, estou precisando de uma mulher, cara. Estou precisando de uma esposa, estou precisando de um marido. E aí o dia que eu arrumar um marido, eu vou parar de fazer isso.
Só que o carente não sabe que o que ele está fazendo é o quê? Se escondendo. Ele está se travestindo de casamento. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Adão, porque ele se escondeu atrás da árvore, ele deixou de ter a natureza caída agora dentro dele? Você, a pessoa, querida, pode se entregar a qualquer tipo de casamento, pode fazer tudo certinho. Estava fazendo tudo errado. Aí ela falou assim, não, agora eu quero conhecer uma pessoa, agora eu vou casar. Sabe aquela pessoa que faz tudo errado? Aí fala assim, não, meu bem, agora vamos fazer certo, vamos casar. Quem falou que casamento é legalização de pecado, meu irmão? As pessoas acham que elas estão com a vida errada, agora elas casam, está resolvido. Está resolvido não. A doença do pecado, da carência está ali dentro. A primeira crise que a pessoa passa, ela procura um amante. Porque a carência está ali, querido. Durante muito tempo, eu vou continuar com a história da irmã agora. Durante muito tempo eu achei que o trapo de imundícia que a Bíblia fala era o absolvente da mulher do Antigo Testamento, lá da época de Jesus. E eu descobri que não é. Eu descobri que o trapo de imundícia que Isaías fala, sabe o que é? Era um pano branco, cheiroso, uma atadura branca, limpinha, que o leproso colocava na sua lepra, para tampar a lepra que ele tem. Aí ele tinha uma roupona grande, ele enfiava a mão aqui, com a lepra, ele envolvia aquele pano. Só com o tempo, amado, os líquidos da sua pele podre começam a soltar e apodrecer o pano. E aquele pano que era limpo e cheiroso vira o quê? Trapo de imundícia. Tem gente que está completamente doente, carente, enfiado em pecado, uma vida toda torta, não consegue falar não para o pecado, não consegue falar não para a imoralidade, já passou por um monte de erros na vida no sentido de sempre se entregar ao pecado. Ele fala assim, eu preciso é casar. E esse casamento, sabe o que é na vida dessa pessoa? O pano branco, a atadura cheirosa, e ele envolve ele com essa atadura chamada casamento. Mas com o tempo, o que ele faz com o casamento dele? Ele apodrece o casamento dele, porque o pecado dele, a doença dele estraga a mulher dele. A doença dela estraga o marido. Tem gente que casou com a pessoa certa, mas é tão doente que contaminou a mulher e o marido. Tem mulher, querido, que ela estava sabendo o que ela queria. Só que o cara disfarçou. As pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não sei o que meu marido virou. Depois que a gente casou, o cara transformou. Pastor, eu não sei o que minha esposa virou. Depois que ela casou, ela transformou. Eu falei, não, ela não transformou. As máscaras caíram. Os panos que tampavam a lepra caiu. Na verdade, essa pessoa que você tem do lado é exatamente a pessoa que ela sempre foi. O problema é que ela se maquiou. Agora, tem que dar certo. Porque quem casa errado, amado, tem que fazer tudo agora para quê? Para dar certo. Tem que cuidar da lepra, tem que pedir milagre, tem que pedir Deus cura. Então, carente é essa pessoa que tenta o tempo todo. Aí essa mulher foi e me procurou. Estava eu e minha esposa. Aí eu falei assim, minha irmã, sua vida está destruída. Faz o seguinte, minha irmã, para tudo. Ricos, 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 ricos. Você não tem noção tanto que eles são ricos. Recentemente um filho dele pegou e falou assim que o sonho dele era andar de ônibus. Porque eles têm um avião particular. Você imagina. Ricos demais. Ricos. E eu falei para minha esposa, ó, cuidado porque ela vai tentar te comprar com presente, tá? Depois da conversa. Ricos, ricos. Aí eu falei, minha irmã, para tudo. Vem estar com a gente, investe na sua vida. Nós temos curso da família que é 20 dias. Nós temos curso de aconselhamento, que é 5 meses. Nós temos curso de libertação, que é 15 dias. Nós temos cursos na área de transformação. E fui mostrando, para 1 ano a sua vida. Para tudo. Não, porque eu não posso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. É a mesma coisa do tumor.
Não, eu não posso tratar isso aí porque eu tenho que fazer aquilo. As pessoas não têm noção do quanto elas estão doentes. Pergunta como é que está a vida agora. Separada, frustrada, o marido trocou ela por uma menina de 20 anos, a metade da idade dela, perdeu o casamento. Porque ela não quis parar tudo para curar. Amado, quando você está doente, meu irmão, acabou, cara, tem que parar tudo. Eu conheci uma família que um dia chegou na nossa base missionária, na Jocum. Esse homem foi dono de uma rede de motéis. E esse homem se converteu, querido. Pra você ter uma noção, os filhos deles, adolescentes, cresceram dentro de motéis. Porque a casa dele, a residência dele era dentro do motel. Amado, quando esse homem converteu, a primeira coisa que ele fez foi vender tudo que ele tinha. Pediu a Deus para santificar esse dinheiro. Falou, Deus, olha, eu vendi isso aqui tudo, santifica esse dinheiro que eu vendi. E ele ficou 2 anos sendo restaurado em cursos nossos da Jocum. Ele pegou a esposa, ele pegou os 2 filhos, fizeram ETED, fizeram EFOL, fizeram FMA, tudo quanto é tipo de curso você pensar. Ele falou assim, eu vou parar tudo, porque eu quero investir na minha família. Você sabe qual que é o problema das pessoas? Elas ficam sempre escondendo atrás de alguma coisa, para não ter que encarar Deus na vida delas. Foi exatamente o que o Caim fez. O Caim, o filho do Adão, fez a mesma coisa. Meteu os pés pela cabeça, fez tudo errado. Deus não aceitou a oferta dele. Quem que ele foi matar? Quem que o Caim foi matar? Abel, o irmão dele. Agora eu te pergunto, foi Abel que rejeitou a oferta do Caim? Então por que ele foi matar Abel? Que não pode matar Deus. Então seu problema sempre vai ser Deus, querido. Você acha que os problemas são as pessoas, mas o seu problema é que você não encara Deus na sua vida. Você fica indo atrás de mulher, você fica atrás de homem, você fica indo atrás de emprego, você fica indo atrás de tudo que for, para não ter que encarar a sua doença. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa das suas ofertas. Deus não precisa dos seus cultos. Deus não precisa das suas oferendas, porque Atos fala que Deus não é servido por mãos humanas como se eu de alguma coisa precisasse. Tudo que ele fala, filho meu, dá-me o seu coração. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida? É transformar o seu coração. Não existe um espaço vazio no seu coração que cabe Deus. Não existe isso, meu irmão. É seu coração que precisa ser transformado. Deus não tem que ocupar um espaço vazio no seu coração. Sabe essa expressão que a gente usa? Existe um vazio dentro do seu coração do tamanho de Deus. Não, meu irmão, não tem um vazio no seu coração, não. Seu coração é podre, que tem que ser transformado. Você precisa outro coração. Tirar seu coração. Porque essa carência, querido, é o que nos faz fazer tudo que não presta que eu falei nesses 3 dias para os irmãos. O Caim não encarou Deus. O Caim culpou as pessoas por aquilo que Deus rejeitou. Qual seria o coração de Caim? Deus, o Senhor não aceitou minha oferta. Então eu estou aqui na tua presença. E eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me dizer, me falar o que é que o Senhor, por que o Senhor não aceitou minha oferta. Deus, o que tem na minha vida, como Davi fez, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me leva ao caminho da verdade. Deus, sonda meu coração, o que está acontecendo comigo, por que o Senhor não aceitou, por que eu estou tentando fazer para o Senhor alguma coisa, porque, amado, Caim foi fazer algo para Deus, meu irmão. Caim não foi fazer oferendas a Astarotes, a Moloque, a Belzebu, Caim não fez isso, Caim foi falar com Deus, meu irmão. É o primeiro culto que a Bíblia registra e terminou em assassinato. Pode um negócio desse? O primeiro culto da Bíblia terminou em morte em família. Em vez de Caim chegar na presença de Deus e falar, Deus o quê? Até porque Deus foi falar com ele, mas ele não deu moral para Deus. Não foi? Era nessa hora dele dobrar o joelho e falar, Deus tem misericórdia da minha vida. O que está de errado comigo? Não, o que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Botar a culpa no irmão dele. Então vou falar uma coisa para você. O culpado dessa história não é seu marido.
culpado dessa história não é sua mãe. O culpado dessa história não é sua esposa, e muito menos seus filhos. O culpado dessa história é que até hoje você não chegou na presença de Deus, encarou a sua doença, que precisa ser curada. No final das coisas, amado, o nosso problema sempre é com Deus. Faz isso no aconselhamento. Você que trabalha com aconselhamento. Porque eu faço isso demais, deixa a pessoa ficar falando. É minha mulher, meu filho, meu marido, minha mulher, meu marido, minha sogra, falando, botando culpa em mim, eu fico ouvindo, né? Ele já falou com Deus? Ainda bem que você falou de Deus. Porque vou falar uma coisa para você. Por que Deus fez isso comigo? Então seu problema não é com seu marido, seu problema é com Deus. Então não vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos colocar Deus nessa história aqui agora e vamos conversar a respeito do que Deus está querendo dizer contigo nessa história toda. Por que Deus não está aceitando o que você está fazendo? E por que as pessoas ficam só argumentando? Porque elas não querem encarar a realidade que elas estão doentes. Para você entender isso melhor, eu preciso sair do campo humano, daquilo que é as nossas complicações relacionais, e ir para uma coisa mais enraizada, ir para um problema muito mais enraizado. Eu quero levar você agora para algo que particularmente eu acho que é um entendimento completamente errado na maioria dos crentes do mundo. A maioria dos crentes do mundo tem um entendimento errado a respeito de uma coisa chamada dom. Eu entendo que a grande crise da igreja no mundo é porque ela não tem consciência do que é o dom de Deus na vida delas. A maioria de vocês aqui, talvez grande parte desse auditório, vive crises na vida pelo simples fato de não ter consciência do dom que Deus colocou na sua vida. Você tem consciência das carências que você tem. Você tem consciência da falta de dinheiro, você tem consciência da falta de mulher, você tem consciência da falta de homem, você tem consciência da falta de reconhecimento, você tem consciência de uma falta de muita coisa. Porque tudo na sua vida falta. Falta dinheiro, falta mulher, falta atenção, falta carinho, falta cuidado, falta tudo. Falta respeito, falta consideração, falta amor, falta reconhecimento de um monte de coisa. Você tem consciência das suas carências, que precisam ser curadas. Você não tem consciência do dom de Deus na sua vida. Para você entender isso melhor, nós vamos comentar agora a respeito dessa grande crise que existe na maioria dos cristãos, que é a crise da carência versus dom. Para você entender o que eu vou falar, eu preciso ir lá na origem. Qual que é a origem do homem terreno? Aonde consta a história do homem humano, o primeiro homem? Gênesis. Gênesis é o livro do início da humanidade. Nós temos o Gênesis do Velho Testamento, que é o livro de Gênesis, que fala do Adão, o primeiro Adão. E nós temos o livro do Gênesis do Novo Testamento, que fala do segundo Adão. Não, do último Adão. Porque se tivesse o segundo, tinha o terceiro, né? Então, qual que é o livro do último Adão? João. Como é que começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que começa o livro de João? No princípio era o verbo. Então, enquanto o Gênesis no Velho Testamento fala do Adão, o Gênesis do Novo Testamento, o livro de João, fala de Cristo, o homem espiritual que Deus sempre desejou. Jesus, do contrário do que você pensa, não é plano B, tá? Jesus sempre foi o plano de Deus sobre a terra. Apocalipse fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto quanto? Há 2000 anos atrás? Não, quando ele foi morto? Antes da fundação do mundo. Então, Jesus sempre foi o plano de Deus. Para você entender essa questão da carência, nós temos que falar agora a respeito de um problema que particularmente
é o grande problema da humanidade. Nós temos que falar a respeito do grande desafio que é entender todas essas carências que a humanidade passa. Aonde começou tudo isso? Eu queria que você me acompanhasse na leitura desse texto de Gênesis 1, 28, que diz o seguinte: Então Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eu vou passar para cá, não sei, eu não estou vendo ninguém na câmera aqui, senão não vai tirar eu de foco aqui. Eu queria apontar uma coisa aqui no PowerPoint. Então veja bem, quando a gente olha para esse texto de Gênesis 1, 28, nós estamos falando a respeito do propósito de Deus original ao criar o homem. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi o quê? Deus o abençoou. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, Deus o abençoou. Então diga comigo, Deus o abençoou. Qual foi a segunda coisa que Deus fez com o homem? Ele deu para o homem uma ordem. A primeira coisa, Deus o abençoou. Então coloca a mão na cabeça aqui para você nunca esquecer o que eu vou falar aqui. Diga comigo, Deus o abençoou e disse. Qual a primeira coisa que Deus fez? Qual foi a ordem que Deus deu? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Frutificai o quê? Frutificai o quê? O que Deus fez com ele? Qual a primeira coisa que Deus fez com ele? Ele ia frutificar para ser abençoado? Por que ele não ia frutificar para ser abençoado? Ele ia multiplicar para ser abençoado. O dia que você multiplicar, você vai ser abençoado. Ele ia multiplicar para ser abençoado? Ele ia encher a terra para ser abençoado? Não, amado. Primeiro que ele não tinha que encher, ele não era vazio. Então o que ele ia frutificar? O que ele já era? O que ele ia frutificar? O que ele ia multiplicar? O que ele ia encher a terra? O que é bênção, amado? Bênção é aquilo que eu tendo. Bênção é aquilo que eu tenho e compartilho com alguém. Isso é o conceito da bênção. Tem como você abençoar alguém com aquilo que você não tem? Então, abençoar é tendo recebido alguma coisa, eu compartilho. Abençoar é isso. Você nunca é abençoado quando você ganha alguma coisa de Deus. Então me dá um DVD aí da desafio da maturidade relacional aí. Esse bem na frente aí, ó. Bem na frente aí. O desafio da maturidade relacional. Isso. E me dá pega um outro aí nessa primeira fila aí. Qualquer um outro aí. Isso, me dá isso aí. Ótimo, paternidade. Isso. Agora vem cá. Eu tenho esses 2 DVDs. Eu vou te dar ele. São seus. Você é abençoado agora? Não, você não é abençoado. Não. Você só vai ser abençoado quando você pegar um desse DVD e dar para uma outra pessoa. Então escolhe uma pessoa aí agora. Sem ser ela, né? Agora ele é abençoado. Agora ele é abençoado. Não, esse é seu. Esse é seu. Isso. E você recebeu algo. Você recebeu algo. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que ser abençoado é ganhar alguma coisa de Deus. Não, amado. Ser abençoado é tendo ganhado algo de Deus, eu multiplico aquilo. Eu dou aquilo para alguém. Eu reparto aquilo com alguém.
Todo mundo hoje, no mundo, acha que ser abençoado é receber algo de Deus. Não, meu irmão, isso é só a primeira parte. Ser abençoado, amado, é tendo recebido algo de Deus, eu compartilho. É isso que é a ceia. Ceia é tendo recebido um pão, o que eu faço com esse pão? Eu reparto. Agora, eu quero fazer uma ceia recente. Não vejo a hora de fazer uma ceia lá na igreja. Só que eu quero fazer uma ceia da seguinte forma. Eu quero pegar assim, um mês, um pão e guardar ele. Deixar ele um mês guardadinho, bem guardadinho, sabe? Colocar ele dentro de uma caixinha bonitinha, maravilhosa a caixa. Pensa numa caixa bonita, bordada, bonitinha a caixa. Aí vou pegar aquele pão abençoado e colocar dentro da caixa linda, e colocar num lugar muito bem guardado. O que vai acontecer com esse pão? É isso que as pessoas fazem com aquilo que elas recebem de Deus. Elas guardam aquilo para ninguém mexer. Já viu aquela xícara? Às vezes eu vou a alguns lugares, amado, que dá até medo usar aquela xícara. Porque é a xícara da bisa. Eu não sei quantos meninos apanhou por causa daquela xícara. Guardada. O cara casou há 30 anos atrás, até hoje ele tem todos os 5 jogos de panela que ele ganhou. Ninguém põe a mão naquilo lá, meu irmão. Aquilo é um cão, sinceramente, aquilo lá é um inferno, aquele negócio lá, meu irmão. Porque não tem lógica um trem daquilo abençoado, aquilo é amaldiçoado, meu irmão. Porque tudo que você guarda se torna amaldiçoado, meu irmão. Você quer abençoar seus filhos? Eu vejo crente orar para o filho. Deus me dá um filho crente. Deus dá um filho crente para ele mesmo, crente. Ele nunca vai ver esse menino. Esse menino vai para uma nação, vai para um Tibete, vai para um Afeganistão e vai dar a vida dele lá. Pronto, isso é um filho abençoado, meu irmão. Ele compartilhou esse filho com o mundo. Crente o menino. Vai despedir do filho no aeroporto, talvez nunca vai ver esse filho, porque o filho é crente. Ele abençoou. Fala para mim se esse filho não é abençoado. É abençoado. Mas hoje, amado, as pessoas vêm para dentro da nossa igreja só para receber uma bênção. Por isso que o problema dos crentes hoje, meu irmão, é a bênção. Porque eles fazem tudo para ouvir um cara chato igual eu, falando 12 horas para ser abençoado, eles querem ouvir. Se eles tiverem que vender a alma para o capeta para ser abençoado, eles vendem. Porque vende, meu irmão. Eu já vi gente falar isso. Se Deus não fizer, a gente faz. Nós estamos aqui para fazer tudo para você ser abençoado. E o que você tiver de dar para a vida, nem que você tenha que... Eu já vi gente falar isso. Nem que você tenha que dar uma para o diabo para ser abençoado, você vai dar. Eu já vi gente falar isso já aí nas televisão da vida aí. Então hoje nós vivemos essa crise. Porque as pessoas não entendem que o Adão, quando Deus abençoou, Deus, primeira coisa que Deus fez foi abençoar. Para você entender isso melhor, nós vamos falar a respeito do que é essa bênção. E eu vou escolher algumas palavras que vão expressar o que Deus fez pelo homem. Porque abençoar não é compartilhar o que eu tenho. Então vamos pensar em alguns atributos que Deus tem. Então, vamos pensar nesses atributos. Então, se Deus abençoou, Deus é amor. Então, o que Deus fez com o amor dele? Ele colocou aonde? No mundo. Deus colocou aonde? No homem. Deus é paz. Deus é bondade. Deus é felicidade. Deus é vida. Então, Deus abençoou o homem. Então, qual que era o desafio do homem? O desafio do homem, querido, o homem não precisava se ocupar com a bênção. Por quê? Porque ele já era abençoado. Ele tinha que se preocupar em achar amor. O objetivo dele era encontrar paz. O objetivo dele era encontrar bondade. O objetivo dele era encontrar felicidade e vida. Não, amado. Ele estava ali para fazer o quê? Viabilizar, manifestar, fazer com que as pessoas acessassem aquilo que Deus colocou na vida dele. Então, amado, o desafio do homem o seu desafio era
como manifestar as bênçãos recebidas através do modo de vida. Então, quando o homem encontrou a sua mulher, ele estava ali para manifestar para essa mulher amor, ele estava ali para manifestar para essa mulher paz, ele estava ali para manifestar para essa mulher bondade, felicidade e vida. Para você entender isso melhor, eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Uma vez nós fomos ter um trabalho na África, em Angola. E nós tínhamos que levantar um sustento para aquela equipe. Nós tínhamos que levantar um sustento tanto para mim, quanto para minha esposa e para aquela equipe. E eu saí pelo Brasil, foi bem no início, quando eu estava começando a ministrar pelo Brasil, para levantar o sustento. Como todo bom missionário da Jocum, a Jocum não paga salário, então a gente tinha que levantar nosso sustento, né? O Jocumeiro, ele paga para ser missionário. Aí a gente teve que levantar o nosso sustento. E eu pregando em várias igrejas, para levantar o sustento, eu fui pregar numa igreja. E aí eu preguei, aí eu falei do nosso desafio de ir para a África, trabalhar com as crianças, trabalhar com vários projetos lá na área de evangelismo, assistência social, várias coisas. E eu ministrei e uma pessoa me procurou no final. Eu já tinha recebido uma oferta lá da igreja, uma pessoa me procurou no final do culto. Falou assim, desde quando você começou a ministrar, Deus falou assim, dá uma oferta para esse irmão. E eu, glória a Deus, né? Então seja usado por Deus, irmão. Aí ele pegou um cheque e colocou no meu bolso. Colocou um cheque aqui, né? Aí eu peguei esse cheque e aí fui no banheiro, né? Você sabe como é que é isso. Missionário gosta de ir no banheiro depois que ele recebe o envelope, quando não fala o valor, né? Quando já fala o valor, você nem vai no envelope, nem vai no banheiro, né? Mas eu já fui várias vezes no banheiro, entendeu? Aí quando eu fui lá no banheiro, quando eu abri... Você já foi no banheiro, eu sei que você já foi lá no banheiro. Quando você recebeu aquela ofertinha no envelope, né? Aí a hora que eu abri o envelope era um cheque de R$1.000. Eu falei, meu Deus, um cheque de R$1.000. E aí eu fui lá descontar no banco, né? Estou lá na fila do banco, Itaú. E aí dei meu passinho para frente e tal. Quando chegou minha vez, a hora que eu levei o cheque na mão da mulher lá, a mulher olhou na minha cara, olhou no cheque, saiu. Falei, aí ela voltou, passou o cheque naquela maquininha. Quando passa naquela maquininha, porque está tudo bem, né? Aí, agora me responda. Por que eu acessei um dinheiro naquela conta? Porque havia um depósito naquela conta que me permitia, havia um crédito naquela conta, um depósito naquela conta, que me permitia sacar aquele dinheiro. Sim ou não? Então, quando a mulher se aproximasse do homem, o que ela ia sacar na vida desse homem? Havia um depósito de bênção que Deus colocou na vida dele. Vamos chamar isso de crédito. Ao aproximar-se do homem, e o homem ao aproximar-se da mulher, o que haveria no coração deles? Crédito. Haveria cobrança? Haveria exigências? Haveria o quê? Crédito. Agora presta atenção. É isso que você precisa entender. No exato momento em que o homem pecou, tudo que era crédito na vida dele passou a ser débito. Eu não tenho amor, e você é responsável para me dar amor. Eu não tenho paz, eu não tenho bondade, eu não tenho vida, eu não tenho felicidade. E você é responsável para me dar isso. Quando Deus chegou para o homem, ele falou assim, frutifique, dê fruto. Quando o diabo chegou para o homem, o que o diabo falou para o homem? Coma fruto. Então o homem deixou de ser o fornecedor para ser o cobrador. O homem deixou de ser o abençoador para ser o quê? O consumidor. O pecado transformou a mente do homem naquilo que ele deveria dar, naquilo que ele deveria viabilizar, naquilo que ele estava ali para abençoar, porque ele já era abençoado, ele ia abençoar. De repente, tudo aquilo que ele tem na vida passou a ser uma carência terrível por aquilo que ele deveria buscar na vida de alguém. Me responda, Deus criou o mundo pela carência que ele tem de alguma companhia, de alguém que estava... Deus estava se sentindo sozinho, tá? Deus estava lá sozinho. Nas peças da Jocum tem isso demais.
Parece que Deus está lá sozinho no mundo. Aí ele olha para a vida, aí ele olha para tudo que ele vê, aquele vazio. Aí ele vai lá, pela sua carência, ele vai criar o mundo. Deus fez as coisas pela carência que ele tem? Deus é carente, meu irmão? Não, presta atenção. Deus não criou nenhuma criatura, antes de tudo, nenhuma criatura, nenhum planeta, nenhum anjo, pela carência que ele tinha. Deus se basta. Deus se basta, Deus se ama, Deus se adora, Deus é feliz com ele e não precisa de ninguém. A Bíblia fala disso o tempo todo. Tudo que Deus fez, olha aqui para mim, que isso vai ser cura na sua vida. Tudo que Deus fez, não foi pela carência de provar nada para a humanidade. Tudo que Deus fez, foi pela consciência de revelar o que havia onde? Dentro dele. Deus criou você, pelo simples fato de revelar ao mundo a sua criação, e não para querer provar, ou pela necessidade dele se sentir sozinho. Deus escolheu você, Deus escolheu te criar, não porque ele é carente, mas porque ele escolheu. Ao pecar, a visão do mundo, a forma que o homem lê o mundo, ficou completamente afetada pelo pecado. E é isso que as pessoas não entendem. A bênção, querido, não é algo que eu tenho que alcançar. O ser humano lida com a bênção com aquilo que ele vai alcançar. Agora eu quero que vocês me respondam dentro daquilo que eu falei da bênção ali. E dentro que eu falei daquilo no início. Bênção não é algo que eu tenho que alcançar. Bênção é algo que eu tenho que... manifestar. Jesus veio atrás da bênção. Jesus veio a esse mundo pela carência de alguém abençoar ele. Alguém tinha que abençoar Jesus. Falou, gente, me abençoa aí, vai. Jesus veio ao mundo por conta disso? Então entenda uma coisa, amado. Jesus não veio ao mundo para trás de bênção. Ele veio para manifestar a bênção que havia dentro dele. A maioria das nossas crises não é uma crise de competência ou de capacitação, mas uma crise de carência. Falta de compreensão daquilo que Deus já viabilizou em nós. Cristo não fez nada para provar. Cristo fez tudo para revelar. Então, amado, eu preciso que você entenda que ao pecar, o homem substituiu a convicção da bênção já recebida pela expectativa da bênção a ser recebida. Deixa eu te falar uma coisa. Vida cristã não é expectativa. Olha aqui para mim. Eu vou repetir. Crente não vive de expectativa. As pessoas falam assim, mas é complicado, porque essa expectativa frustra, essas pessoas estão com uma falsa expectativa. Não é assim que a gente fala? Ué, existe uma verdadeira expectativa? Você acha que existe verdadeira expectativa? Porque a expectativa é fruto daquilo que Deus revelou para você ou fruto de alguma coisa que você está esperando? A expectativa nasce por aquilo que Deus te revelou, você ouviu Deus falar, aí você ouviu a voz de Deus e essa voz gerou expectativa no seu coração. Então, a expectativa vem da voz de Deus? Não, a expectativa vem de qual voz? Da minha capacidade de achar que as coisas têm que ser. Qual é a coisa que gera no meu coração quando eu ouço a voz de Deus? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então presta atenção, crente não vive de expectativa, crente vive de fé. A expectativa é a véspera da frustração. Por que a gente vive frustrado? Porque a gente sempre tem expectativa em alguma coisa. Amado, a gente não tem que ter expectativa nem em Deus. Porque Deus é campeão de frustrar as nossas expectativas. A gente vai lá, imagina e não busca revelação. A gente não busca conhecimento de Deus, o que o Senhor pensa da minha vida, e Deus vai revelar ao seu coração o que Ele pensa. A gente só fica tendo expectativa.
Lembra do caminho de Emaús? Aquelas duas pessoas estavam ali convictas do que Jesus ia fazer ou frustradas do que Jesus não fez? Tanto é que eles falam o seguinte para Jesus: pensávamos que ele iria redimir Israel. O que é isso? Expectativa. O que eles foram? Frustrados. Sabe por que a gente vive frustrado? Porque a gente não busca a revelação de Deus. A gente busca expectativa para que Deus faça alguma coisa. E quando Deus não faz, a gente fica frustrado. Vamos cavar mais fundo. Vamos? Você sabe qual que é o ambiente do pecado? O ambiente do pecado são as nossas necessidades. Qual foi o momento que Satanás veio tentar Jesus? Quando ele teve fome. Então, cuidado com a sua fome. A sua fome por alguma coisa é o estupim para que Satanás venha te derrubar. O diabo vem tentar Jesus na sua identidade, exatamente na sua necessidade. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E posso falar uma coisa? Muitas pessoas estão decepcionadas, frustradas e até arrebentadas, porque Satanás falou assim, ó, se você é filho de Deus, faz isso. E posso falar uma coisa? A gente faz. E por isso que a gente se arrebenta. Então, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Enquanto você não entender que você não está aqui para provar nada para ninguém, você está aqui para revelar. Então, não queira ser o que Deus não gerou ainda na sua vida. Não queira mostrar para as pessoas aquilo que Deus ainda não colocou dentro de você. Seja verdadeiro. Olha, você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou revelando exatamente o que eu sou. Nervoso, irritado, pecador. E eu peço a Deus misericórdia da minha vida, para ver se Ele muda isso dentro de mim, para que eu possa revelar o que é de bom. Agora, amado, vamos cavar mais fundo. Um Deus que poucos conhecem. As pessoas sabem que o diabo é o Deus desse mundo, e a Bíblia fala, não fala? O mundo jaz. As pessoas sabem que o dinheiro é o Deus desse mundo, sim, mas tem um Deus que as pessoas não sabem. Raros cristãos sabem a respeito desse Deus aí. Pois como já lhes disse, em Filipenses 3,18 diz o seguinte: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem. Amado, um ímpio, imoral, devasso, profano, é um inimigo de Cristo? Sim. A Bíblia fala que aquele que constitui-se amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se uma pessoa vive como alguém do mundo, significa o quê? Que é um crente. Agora a Bíblia vai falar como é que esse crente vive. Que é o problema que eu vejo hoje na maioria das igrejas do Brasil. As pessoas no Brasil acham que estão servindo a Deus. Mas elas não estão servindo a Deus. Elas estão servindo um outro Deus. Sabe qual que é o nome desse Deus? A sua fome. As suas carências. O homem fez das suas carências o seu próprio Deus. Olha o que o texto fala. Quanto a estes, o seu destino, o final dessa pessoa que só vive pelas suas carências e acha que está servindo a Deus, é a perdição. E o seu Deus é o seu estômago. Fome, carência, estômago. Tem pessoas que elas vêm pelas portas das nossas igrejas, não pela convicção que elas querem conhecer Deus, pelo desejo de saber o que Deus quer da vida delas. Elas sabem que a vida delas estão erradas, e aí elas estão pedindo: Deus, o que o Senhor quer transformar a minha vida? E eu quero conhecer o teu coração, eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito da minha vida, eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito da minha casa, eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito do meu futuro. Deus, se eu continuar controlando a minha
vida, vai dar tudo errado, porque nada dá certo quando está no meu controle. Deus, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu controle, eu abro mão da minha opinião. Eu não estou aqui para dizer para o Senhor como é que as coisas estão, eu estou aqui para conhecer o teu coração a respeito da minha vida. Então está aqui o homem, está aqui a mulher. Deus, eu não quero opinar de nada a respeito de mim, faça em mim a sua vontade, Deus. Você sabe o que as pessoas fazem? Deus, está aqui o projeto de vida, está aqui minha faculdade, está aqui meus projetos, está aqui minha conta bancária, abençoa aí, Deus. A maioria das pessoas hoje, igreja, servem a Deus como um patrocinador dos seus projetos pessoais. Elas acharam alguém que pode patrocinar, porque afinal de contas ele é uma entidade. Então antigamente eu tinha um orixá, eu tinha um guia, eu tinha uma santa, e agora eu descobri que existe alguém muito mais poderoso do que um orixá, do que um guia. O nome dessa entidade é Jeová, é Deus. Então Deus está aqui meu dinheiro, Deus está aqui minha música, Deus está aqui minha presença na igreja, eu frequento todos os cultos. Deus me abençoa, abençoa os meus projetos. As pessoas não querem conhecer o coração de Deus, elas querem melhorar de vida. Porque ela não é Deus que elas estão servindo, elas estão servindo o seu próprio ventre. Um Deus que poucos conhecem. São as suas carências. E eu vou falar uma coisa aqui, porque eu estou numa igreja que o pouco tempo que eu estou aqui convivendo com os pastores, é uma igreja saudável. Eu não acredito que essas igrejas que estão aí, lotando os ginásios, dizendo que a mão de Deus está aqui, é igreja cristã. Não é, é paganismo puro. Meu irmão, mas e aquele povo lá? Pois é, a igreja católica viveu 1000 anos de paganismo. 1000 anos. E você acha que nós estamos livres disso também? Você consegue imaginar o que são gerações morrendo? Porque eu vou falar uma coisa para você, a impressão que eu tenho é que nós estamos piores do que a igreja pagã antes da reforma protestante. Porque antes da reforma protestante, amado, um cara dava uma oferta lá e o ditado era o seguinte: ao cair da moeda no fundo do gasofilácio, uma alma é salva no inferno. Quem já ouviu falar disso? Queridos, quando a igreja estava em apostasia antes da nossa fé reformada, porque você é fruto de uma fé reformada. Antigamente, amado, antes da fé reformada, as pessoas ofertavam com medo de ir para o inferno. Nem isso as pessoas ofertam hoje. As pessoas ofertam hoje para ter riquezas e patrimônios. Riquezas e patrimônio. E se amanhã Satanás se levantar no mundo, dizendo que garante o futuro delas, e que elas vão ser ricas no estalar de dedos, eu tenho certeza que esses 42 milhões de evangélicos no Brasil vai reduzir drasticamente. Porque as pessoas não estão servindo a Deus, elas estão servindo às suas necessidades, carências, e não a Deus. Não a Deus. Olha esse versículo. Se a nossa esperança na macumba, é na macumba, gente? Se a nossa esperança no orixá, é no orixá que o texto está falando? Se a nossa esperança no candomblé, na pagelança indígena, eu falo isso para você saber que o texto está falando de gente que espera em Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Se todas as vezes que eu chego na presença de Deus, querido, é só para falar do que eu quero da vida para mim, se eu não chego na presença de Deus falando: Deus, o que o Senhor pensa a respeito da minha vida, Deus? Como é que o Senhor quer me usar para mudar uma sociedade?
Amado, eu não sou melhor do que ninguém, daqui a pouco eu vou falar o lixo que eu saí. Mas, amado, eu tenho chorado diante de Deus, eu e minha esposa. Eu não gosto de pregar sem minha esposa, não, porque parece que é fácil. Eu gosto de pregar na frente dela. A gente tem que pregar na frente da mulher mesmo, irmão. Porque a mulher sabe quem a gente é. Mas depois pode escrever para ela, é isso mesmo? Eu tenho chorado. Deus, o que o Senhor quer da minha casa? Deus, o que o Senhor quer da nossa vida? Deus, eu estou aqui nesse lugar, Deus. O que o Senhor pensa a respeito da minha vida? Deus, o que eu posso fazer pela África, Deus? Deus, o que eu posso fazer pelas pessoas em minha volta? Mas é um bando de crente que só pensa em si mesmo, mano. É um bando de crente só pensando em ganhar dinheiro, em ganhar carro. Esse tempo atrás eu mandei uma amiga minha ir numa reunião de empresários. Ela ficou enojada com a reunião. Ela falou, eu só vi gente falar de casa de praia, eu não vi ninguém falar que deu uma moradia para um pobre. Eu tive argumento? Eu foi calado. É uma vergonha o que esses evangélicos, esses cantores evangélicos fizeram da adoração no Brasil, meu irmão. Louvado seja ainda para uns Ademar de Campos, uns homens ainda que mantêm a essência da adoração. Mas esse povo, meu irmão, só canta hoje por 50 mil, por 70 mil, por 40 mil. Tem gente aqui que vai passar a vida toda sem conseguir levantar 70 mil reais na vida. E um cara desse ganha 70 mil reais no final de semana. Isso é uma vergonha para a igreja, meu irmão. Mas você sabe o que é isso? Sabe qual que é o nome disso? Estômago. Fome. Estômago. Fome. Um dia eu achei essa imagem. Quem já viu essa imagem na internet, levanta a mão. Um dia eu achei essa imagem. E eu comecei a ver o tanto de crente feliz com essa imagem. Ô, imagem abençoada. E aí a imagem diz o seguinte: Deus vai te abençoar de uma maneira tão grande que você vai se assustar com o tamanho da bênção. E o tamanho da bênção é um mar de fome. Você sabe qual que é o tamanho da bênção, meu irmão? É tendo uma cenoura. Fala, Deus, eu dou essa cenoura para alguém. Sabe o que é ser uma pessoa abençoada? É falar, Deus, só eu tenho condições. E eu não estou falando isso aqui por reverborréia, não. Deus, só eu tenho condições. Só eu tenho condições de viver faltando alguma coisa. Porque se faltar alguma coisa na minha casa, Deus, eu não vou te blasfemar, mas aquele coitado daquele ímpio, eu tenho que dar essa cenoura para ele, porque se ele ficar sem essa cenoura, ele vai blasfemar na vida, e piorar a situação dele. É um bando de crente que acha, meu irmão, que ser abençoado é um estômago saciado. Um bando de coelho no mar de cenouras. Olha esse versículo. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. O quanto você é vazio, está desesperado por alguém que te encha. Meu irmão, se você está vazio e está buscando nesse mundo alguma coisa para te preencher, é porque você não conheceu a Cristo ainda. E você precisa ser sincero em admitir isso. Você precisa ser sincero em admitir isso. Para a gente entender isso melhor, eu queria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Porque a mulher do poço é um exemplo claro de uma pessoa carente. De uma pessoa que relaciona com a vida a partir das suas necessidades. A mulher do poço representa exatamente como uma pessoa carente se relaciona com a vida. Colocando culpa nas pessoas e atribuindo às pessoas a solução para suas carências. Olha só o que o texto diz. Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar. Então presta atenção.
Eu vou criar uma figura aqui na sua mente para você acompanhar o texto comigo. O poço representa o lugar aonde as carências são supridas. A sede representa as suas carências. E o balde é a forma como ela supre as suas carências. Seja o seu corpo, seja a maneira como ela relaciona com a vida, seja as suas cobranças. Esse balde representa a personificação das suas carências. E o poço é exatamente a figura de tudo que ela se relaciona para tentar suprir as suas carências. É um poço de carência. Então vamos chegar lá. Disse Jesus: dai-me um pouco dessa água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Qual cidade? A cidade de quem? Da mulher samaritana. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber? Então já havia uma crise relacional na vida dela. Ela se isolava. Ela tinha crises relacionais. Aí você sabe o que são suas crises relacionais que gera carência na sua vida. O pai que você não pode conversar, a mãe que você não pode conversar, a vida que você não consegue se relacionar, um monte de problema relacional que você tem, e isso gera carência na sua vida. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Você sabe qual que é o segredo para que você seja curado das suas carências? É ter consciência da carência? É isso que cura a pessoa? O que cura a pessoa? O dom de Deus na vida dela. Se você conhecesse o que Deus colocou dentro de você, e é isso que os crentes não entendem. Os crentes não sabem que, como Adão ali no Éden, no exato momento em que você recebeu a Cristo, Deus colocou dentro de você um conteúdo que você precisa fazer o quê, querido? Manifestar. Mas o que acontece com os crentes hoje? Eles entram pelas nossas igrejas falando: Deus, eu estou vazio, eu preciso, eu quero, me dá, e me dá, e me dá. Não me lembro bem, tem até um profeta que falou que esse mundo é dá, né? Tem um negócio lá que fala: me dá, me dá, me dá. Um profeta que falou isso lá, que as filhas da carência é me dá, me dá, me dá. Mas é um bando de crente, amado, que chega na presença de Deus: Deus me dá, e Deus fala assim: mas eu já te dei, eu já coloquei dentro de você o Espírito Santo, o amor já foi derramado sobre sua vida, o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida. Deus, mas eu estou vazio, Deus, eu estou vazio, mas eu já te dei, você só precisa parar de viver com essa consciência que alguma coisa lhe falta e falar: Deus, eu estou aqui para manifestar o que Deus colocou dentro de mim. Ou então você não conhece Deus. Quem ama o Ronei aqui, levante a mão. Quem ama o Ronei? Você sabe por que vocês não amam o Ronei? Porque vocês não conhecem ele. É impossível amar quem você não. Você sabe por que as pessoas não amam a Deus? Elas não conhecem a Deus. Elas conhecem as suas necessidades, mas elas não conhecem o que Deus já colocou dentro delas, que é o amor dele. Qual é a cura para tudo na nossa vida? O amor de Deus. Saber que eu sou filho dele, e ele me escolheu, e ele me elegeu, e ele é o Senhor da minha vida, e ele colocou dentro de mim o maior poder do mundo, que é o Espírito Santo. Ele me encheu. A Bíblia fala que ele veio encher todas as coisas. Eu não estou vazio. Paulo fala: vocês precisam ter revelação da plenitude de Cristo. O que é plenitude? É completo, não há falta. Mas o que acontece com a gente? A gente vive com a sensação de que o mundo nos deve alguma coisa.
se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem que fala com você todos os dias, amado, se você soubesse quem é que fica falando com você, você pediria da água e ele te daria de uma água da vida. Disse mulher: ó